paz do Senhor, amados irmãos, eu sou Jaqueline Albino, estamos aqui para mais uma lição da nossa revista Lições Bíblicas. A nossa lição de hoje, deste domingo, é a lição número 10, que vai falar do ministério do mestre ou doutor. Vamos para a nossa lição? Aqui, amados, nós vamos entender no texto áureo quão é importante esse ministério de ser mestre ou doutor. Diz assim em Romanos 12, 6 e 7, no nosso texto áureo. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Nós também aqui, na verdade prática, diz o seguinte: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são, por Ele, chamados para edificar a igreja de Cristo. Há um chamado para quem se dedica ao ensino, né? O mestre, ou também chamado doutor. E fica aqui a pergunta inicial: você sabe o que é a doutrina dos apóstolos? Nós vamos falar dela nessa lição. Os objetivos dessa lição, nós iniciamos com o objetivo geral, que é retratar a missão do ministério de mestre. Os objetivos específicos, nós temos aqui o primeiro: apresentar que Jesus, o mestre da Galileia, é mestre por excelência. Esse é o nosso primeiro tópico da lição. Também identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja do primeiro século. Era uma ordenança, esse ensino da igreja primitiva. E também, nosso objetivo é apontar a importância do dom ministerial do ensinador na igreja local. Esses são os tópicos da nossa lição. Jesus, o mestre por excelência, o ensino nas escrituras na igreja do primeiro século e a importância do dom ministerial de mestre. Amados, o ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja. Não nos enganamos achando que é algo que é só complementar, não. Ele é basilar, é muito importante termos conhecimento da palavra de Deus. Devemos então exercer o discernimento no que tange ao tempo em que se vive, né? Sobre as culturas, teologia e filosofia. Então, quando estudamos a palavra do Senhor, é importante que tenhamos isso em mente, que nós vamos entender sobre culturas, sobre a teologia, às vezes ali informações que nós possamos entender aquele contexto que está na Bíblia. É uma tarefa importante e indispensável, que exige muito de quem a desempenha. Quem se dedica ao ensino, ele vai precisar estudar bastante, gostar de ler, como nós falamos em um dos nossos devocionais. Precisa de dedicação. O mestre deve se esforçar intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Vamos repetir o que nós falamos no texto áureo em Romanos. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Vamos então para o primeiro tópico da nossa lição. Jesus, o mestre por excelência. Amados, não há dúvida que Jesus é o mestre dos mestres. Ele é um doutor incomparável. Jesus, no seu ministério terreno, ensinou de diversas formas, com sermões, ensinos e discursos inflamados pelo amor às pessoas. Então, Jesus ali ensinava. Onde ele ia, ele trazia, então, esse conhecimento para muitos. Jesus ensinava com autoridade. Nós vamos ver que até mesmo um doutor da lei, ele reconheceu Jesus como mestre. E aí a nossa revista tem esse ponto dizendo que Jesus
quando aqueles que os ouviam tinham duas opções: amá-lo ou odiá-lo. Quantas pessoas naquela época e ainda nos dias de hoje, elas são contrárias, elas não querem ouvir a verdade, a palavra de Deus. Eles não querem entender, não querem se submeter à vontade de Deus. Então, aqui nossa revista frisa que ou ama ou o odeia, né? E que nós possamos crer que as pessoas cada vez mais possam amar Jesus, porque Ele nos ama verdadeiramente. No tópico 2 desse item 1 da nossa lição, Jesus também, o mestre divino. Nicodemos, um mestre da lei e conhecedor das escrituras hebraicas, reconhece Jesus como um mestre enviado por Deus, então divino. E ele disse assim, que Jesus não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Então Jesus, o mestre da Galileia, o mestre divino e também o mestre da humildade. Amados, o que Jesus fez deixou e quebrou todos os paradigmas. Porque ser mestre, ser doutor, significava ser superior. Aquele mestre, aquele doutor era respeitado e jamais ele se curvaria a pessoas leigas, a pessoas humildes. Mas Jesus veio para mostrar que não é isso que o Senhor quer de nossas vidas. Jesus ensinou os discípulos através do exemplo, lavando os pés dos discípulos. Ele foi humilde, ele mostrou que para ensinar você precisa sim se curvar, precisa ajudar o seu irmão e estar no mesmo grau de relacionamento com ele. A função de mestre tinha um significado de superioridade, como nós falamos, superioridade em poder, autoridade, conhecimento ou em algum outro aspecto se demonstrava que era melhor ou superior àqueles que não tinham esse conhecimento. Era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas, de pessoas simples. Nós sabemos que os discípulos eram pescadores. Jesus demonstrou que a humildade é uma chave importante para ser mestre. Não adianta nada saber muito e se sentir superior, querer demonstrar conhecimento, mas não passar ensinamentos. Então, por isso, Jesus veio nos mostrar que o mestre tem que ser também humilde. O ensino de Jesus não era só no discurso, e sim nas ações. Vamos então para o tópico número 2 da nossa lição, que diz assim: o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. No item 1 desse tópico 2, fala que Jesus deixou uma ordem aos discípulos. Antes de ascender aos céus, Jesus ordenou aos discípulos que ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas, que pudesse então compartilhar esses ensinamentos com todas as pessoas. O livro de Atos demonstra essa obediência dos apóstolos. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Porém, o mestre deve se preparar e ter uma capacidade de aprender para depois ensinar. Para ser mestre ou doutor, para poder ensinar, amados, precisamos então nos dedicar, como já foi falado, para poder depois ensinar. Precisamos nos dedicar à leitura, ao conhecimento da palavra, para assim podermos ensinar como é devido. No item 2, desse tópico 2, fala a doutrina dos apóstolos. Vocês lembram que nós fizemos essa pergunta no início da nossa aula, da nossa lição? A
A doutrina dos apóstolos significa todo o conjunto de ensinos de Cristo ministrados por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Quando falamos doutrina dos apóstolos, significa, amados, tudo que Jesus ensinou a eles. E essa ordem de ensinar a esses novos crentes. Então, essa doutrina, esse ensinamento dos apóstolos, nada mais é tudo que Jesus deixou para que eles o fizessem. E vamos então citar o que está lá em Atos 2, no versículo 42, que fala assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, na igreja primitiva, perseveraram, ali ficaram firmes no que foi ensinado pelos apóstolos. E também estavam em comunhão, no partir do pão e nas orações. Então vamos para o terceiro item desse tópico 2, o ensinamento persistente. Ora, a igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado em pequenos grupos nos lares. Paulo, em Éfeso, demonstrou que um verdadeiro mestre ensinava publicamente e também nas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos. Aqui demonstra que não tinha essa diferença, todos teriam esse direito de receber os ensinamentos. Em Antioquia, Deus havia levantado doutores. Nós já falamos em um dos nossos devocionais em que era importante, né, ter esses mestres, esses doutores. Ali, e a igreja de Antioquia certamente incentivava, ali era um lugar também de ensino e também de prover a questão missionária. Assim será na sua igreja, assim será na nossa igreja. O Pai Celestial levantará mestres, porque é um ministério necessário. Amados, esse ministério de ensino, de mestres, de doutores, aqui nos traz a nossa revista, e a Bíblia nos diz que ele é muito importante. Precisamos ter o conhecimento das Escrituras da forma que deve ser, com todo o cuidado, com todo o esmero, para nós entendermos e o Espírito Santo ali falar conosco através desse conhecimento. Vamos então para o tópico 3, que fala da importância do dom ministerial de mestre. O item 1 fala sobre a necessidade urgente da igreja. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Nós falamos também que precisa de dedicação. A Bíblia fala em Romanos. Pessoas com entendimento que reúnam informações exegéticas, que possam interpretar minuciosamente um texto ou uma palavra que está ali na Bíblia. Também questões históricas, tem que estar atento às questões históricas e literárias da Bíblia, para poder, então, aplicá-las como é necessário. Esse exercício tem que estar presente nesse ministério do mestre, do doutor, daquele que ensina. Buscar a informação na fonte certa. Não apenas uma pesquisa rápida, não, amados. Temos que aprofundar, temos que ter esse conhecimento. O mestre também auxilia nos ensinos e preparo dos obreiros, evitando a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o engano dos falsos mestres. A nossa revista nos alerta aqui dizendo: é importante valorizar esse ministério, ter esse ministério, investir em pessoas
pessoas vocacionadas, porque isso também ajuda nesse ensinamento e prepara dos obreiros, para que não apenas falem de forma superficial da palavra, mas sim com um conhecimento, com um aprofundamento. Vamos destacar o que está lá em Oséias 4, no versículo 6, muito conhecido, que diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito com os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Olha que grave, amados. Um povo foi destruído por falta de conhecimento. Então é importante termos esse ministério na nossa igreja. O item 2 desse tópico 3 fala também da responsabilidade de um discipulado contínuo. Em muitos lugares, quando se fala a palavra discipulado, parece que é algo só para iniciantes, para quem é novo na fé, ou para uma correção. Mas aqui nossa Bíblia traz uma visão diferente. E na nossa igreja, nós temos estudado a Bíblia do discipulado, como é importante estarmos sempre nos preparando, sempre estudando a palavra de Deus. É constante, amados. Não é só para o início, não é essa a função. É importante sim ministrar para os novos convertidos, mas que nós possamos estar em continuidade desse ensinamento. O discipulado deve ser contínuo para instruir os crentes para a maturidade da fé. Como nós vamos adquirir essa maturidade? Com esse conhecimento, com esse exercício contínuo. É um aprendizado diário, permanente, contínuo, tanto para quem vai discipular, quem está ensinando, o discipulador, como para aquele que está recebendo, o discipulando. Então, existe uma responsabilidade da igreja em manter um discipulado, o ensino contínuo. Por isso que nós acreditamos na nossa escola bíblica dominical também e outros ensinos. Outro item é sobre os requisitos necessários para ser um mestre. Como a igreja poderá, então, reconhecer pessoas com esse dom ministerial? Nós falamos lá anteriormente que precisam ser vocacionados. Mas aqui nossa revista ela deixa algumas questões importantes para a gente identificar. Que diz assim: para ser um mestre, precisa ser um salvo em Cristo. Ele precisa crer na salvação em Cristo e ser um salvo em Cristo. Manter o hábito de leitura. Nós aqui falamos, não podemos viver na superficialidade, precisamos aprofundar no conhecimento da palavra. Também ter um preparo intelectual para interpretar e ensinar. Esse preparo intelectual, amados, não é só do que a gente imagina que devemos ser, ou porque temos uma inteligência, não é isso. Também é importante ter, mas para que a gente possa se dedicar, estudar, buscar em fontes corretas, buscar cursos que nos auxiliam na interpretação, por exemplo, dos textos bíblicos, nas questões históricas, enfim. Como ensinar melhor, por que não aprender um pouco mais sobre a questão da didática, em todos esses ensinamentos dentro da palavra. E também tem aqui um outro item importante, que esse mestre precisa ter um coração em chamas. O que significa isso? Um coração que arde por vidas para falar do amor de Deus, do conhecimento sobre as nossas escrituras sagradas. Então, ele precisa ser um salvo em Cristo, manter o hábito da leitura, ter esse preparo intelectual, se dedicar e ter um coração em chamas.
Vamos então para a nossa conclusão. Nós aprendemos nessa lição número 10 sobre o ministério de mestres ou doutores, que o mestre deve então ter duas características principais: o preparo intelectual e o poder do alto, entre outras que nós também falamos, mas precisa dessa dedicação e, claro, tem que vir do nosso Deus, né? Tem que ter esse poder do alto. As igrejas precisam de homens e mulheres cheios do Espírito, com uma mente iluminada para responder com mansidão e temor. Quem está dedicado ao ensino tem que compreender e ter essa vontade de poder ensinar, de explicar, de compreender, muitas vezes, a vulnerabilidade do outro ou o pouco conhecimento do outro. Então tem que ter mansidão e também temor, né, a Deus, e para poder misericórdia, né, para poder então ministrar o que, ensinar o que ele se propôs. Vamos ler o que está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, sejamos mansos, pacientes, sejamos misericordiosos, abertos para ensinar. Nós entendemos aqui nessa lição que Jesus deixou muito claro que o mestre precisa ser humilde para poder achegar àqueles que estão buscando esse conhecimento. Então, amados, essa é a nossa lição número 10. Se você tiver oportunidade, leiam um tópico que está lá falando sobre conhecer mais. Vamos nos aprimorar cada dia para entender e conhecer a palavra de Deus. Eu desejo a todos um excelente domingo, o dia do Senhor, e Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima lição. Obrigada.